Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Otávio e você está no canal Cristianismo Inteligente. No vídeo de hoje eu quero mostrar que se Pedro foi o primeiro papa, como defende a Igreja Católica Romana, então o primeiro papa era casado. E olha que o versículo que eu quero te mostrar não é o versículo que fala sobre a sogra de Pedro. Se você ficou curioso, aguenta aí um pouquinho que eu já te mostro o que é. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e também ative o sininho das notificações, ok? E não esqueça de dar seu like para ajudar o canal. Eu não sei se você acompanhou as notícias envolvendo a Igreja Católica Romana, mais especificamente agora no final desse ano e também no começo, falando a respeito do celibato ali do sínodo da Amazônia, e teve toda uma polêmica envolvendo o celibato dos sacerdotes. E eu acompanho alguns canais que são de pessoas católicas exatamente para saber, para poder estar por dentro daquilo que eles estão ensinando. Como, por exemplo, eu acompanho o canal do Bernardo Kister, que é um católico e defende, ele até faz algumas acusações quando as coisas estão meio complexas ali dentro da igreja. Mas enfim, e eu estava fazendo uma pesquisa, acompanhando alguns blogs, algumas notícias, e eu encontrei um blog, um artigo até antigo já, de 2013, e eu quero comentar ele aqui com você. Por quê? Porque no final do artigo, o autor ele faz um desafio para provar, para que alguém prove onde está na Bíblia um versículo que mostre a esposa de Pedro. E ele ainda pede o nome dela, obviamente. É um exagero, o nome dela não está aqui, mas eu vou te mostrar o versículo que mostra a esposa de Pedro, não apenas mostrando que ele era casado, mas que também ela o acompanhava nas viagens missionárias bastante tempo depois de Cristo. Tá certo? Então, se você ficou curioso, aguente aí que eu já vou te mostrar onde é. Eu vou deixar o link do blog aí na descrição, caso você queira acompanhar. E eu vou seguir com você aqui o que o autor do blog disse, defendendo que Pedro ou ele era viúvo ou ele abandonou a família. Tudo isso para defender que se Pedro foi o primeiro papa, obviamente ele não poderia ser casado. Isso para defender uma doutrina que é da igreja e não uma doutrina que é da Bíblia. Afinal, é isso que eles dizem. Não é uma doutrina da Bíblia, é uma doutrina da igreja. Mas usam a Bíblia para confirmar essa doutrina, o que fica um pouco complexo a coisa, né? Mas enfim, vamos lá. Ele começa assim: primeiro, onde está escrito que Pedro tinha esposa? Bom, ele até faz uma brincadeira, que é óbvio, né? Porque temos o versículo que fala sobre a sogra de Pedro. Mas ele diz o seguinte, que isso não prova que Pedro estava casado. Isso pode ser simplesmente que ele era, dizer que ele era viúvo, né? Talvez ele fosse viúvo. E ele começa com alguns questionamentos, e ele diz assim: como Pedro poderia seguir Jesus durante anos, sendo casado e tendo que cuidar da esposa? Ora, esta é uma premissa falsa, porque alega que só é possível seguir a Cristo durante anos, ou se envolver no trabalho do Senhor e se dedicar ao trabalho do Senhor, apenas se você for solteiro. Ou seja, se você é casado, você não pode se dedicar ao serviço do Senhor. Isso entra em contradição com a história, que mostra uma infinidade de missionários cristãos que saíram pelo mundo casados para lugares distantes, pregando o evangelho e levando a palavra do Senhor. Eu conheço diversos irmãos que são casados e que são úteis na obra de Deus, totalmente dedicados ao serviço do Senhor. Então essa é uma premissa falsa, porque se alega que só é possível seguir o Senhor durante anos se for solteiro. Tá? Então isso é uma falácia. O segundo ponto: como poderia ter Pedro viajado para Roma naquela época, uma viagem que demorava meses, com esposa e filhos? Será mesmo que eles foram juntos? Bom, aqui nós temos uma segunda premissa falsa, porque alega que Pedro só teria condições de fazer uma viagem para Roma, uma viagem longa, se ele fosse solteiro, como se nunca ninguém, nenhuma família tivesse feito viagens longas. Isso é uma falácia, tá? Então é um argumento também irracional isso. O terceiro argumento que ele usa no artigo é:
Se realmente Pedro cuidava da esposa e da evangelização com Cristo, por que o próprio Pedro disse o seguinte? Disse depois Pedro: eis que nós deixamos tudo o que nos pertence para te seguir. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba o múltiplo no tempo presente e no século que há de vir a vida eterna. Isso está em Lucas 18, 20 e 30. Bom, o argumento aqui é que Pedro está afirmando que ele deixou a esposa. Obviamente que não é isso que o texto está dizendo. E quando Jesus está falando sobre deixar casa, mulher, irmãos, pais e filhos por causa do reino, ele não está ensinando que você deve abandonar sua esposa para seguir a Cristo. Isso aqui é uma interpretação completamente fora do contexto, até porque, por diversas vezes, Jesus ele incentiva o casamento, ele incentiva a família. Deus é contra o divórcio. Como você pode afirmar que para seguir a Cristo, então você tem que deixar sua esposa, deixar sua família? Isso é um pouco irracional e vai contra os princípios fundamentais da Bíblia e e do plano de Deus em relação ao casamento. Então ele afirma aqui que Pedro deixou tudo e Cristo afirma que ele deixou a família para segui-lo. Outra falácia, porque Jesus não disse que ele abandonou a esposa para poder seguir a Cristo. Ele deixou as redes, ele deixou seu trabalho, ele deixou sua vida secular. Não diz que ele deixou a sua esposa, até porque isso seria contraditório. E ele diz aqui o seguinte: a igreja sempre teve o celibato em grande estima. Ok, tradição da igreja. Já que o próprio Senhor Jesus Cristo foi celibatário. E ele é o modelo da perfeição humana. Obviamente que ele é o modelo da perfeição humana, mas aqui nós temos mais uma falácia, que se Jesus foi solteiro, então todos nós deveríamos ser solteiros também. É um argumento um pouco ilógico, já que Jesus também ensina a importância do casamento. Jesus claramente recomendou o celibato como uma entrega radical de amor pelo reino dos céus. É outra falácia, porque ele usa um argumento aqui de Mateus 19, porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tomados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Outra falácia, porque o texto aqui está fora do contexto, já que o contexto de Mateus 19, Jesus está falando contra o divórcio e o novo casamento. E ele simplesmente está dizendo que, por causa do reino de Deus, algumas pessoas que não eram casadas preferiram continuar não casadas para servir o Senhor. Esse é o contexto do texto. Ele não está dizendo que pessoas que eram casadas abandonaram suas famílias. Isso é uma falácia, tá? Novamente ele usa um outro texto aqui fora do contexto, de 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo está falando sobre o casamento, e quando Paulo diz que os solteiros, eles cuidam das coisas do Senhor, e por isso que Paulo incentiva os solteiros a não casarem. Ok, realmente em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo incentiva os solteiros a não casarem, mas ele não diz para os casados abandonar suas esposas. Ele não diz para aqueles que são casados abandonar suas famílias para servir o Senhor. Pelo contrário, se a gente olhar para 1 Coríntios capítulo 7, nós teremos aqui Paulo defendendo o matrimônio. Paulo está defendendo o casamento, né? Ele ainda diz que se a mulher tem marido descrente, que ela não abandone ele. Não é para abandonar ele. E temos diversos exemplos aqui. É só você ler 1 Coríntios capítulo 7 e você vai ver como é falacioso esse argumento de que Paulo está ensinando não se casar ou até mesmo abandonar a família. Isso é um absurdo. E antes de eu te mostrar o versículo que prova que Pedro era casado e a sua esposa acompanhava ele nas viagens missionárias, tem um versículo em 1 Timóteo, capítulo 4, que diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E olha o que ele diz no verso 3. E proíbem o casamento. O que Paulo está falando aqui é que
existia no tempo dele alguns falsos profetas, alguns falsos ensinadores, ensinando que não deveriam se casar. Eram contra o casamento, proibindo o casamento. E está dentro de uma lista de falsos ensinos. Portanto, Paulo ele não era contra o casamento. Em nenhum momento você vai encontrar Paulo ensinando que devemos viver no celibato para servir o Senhor. Se você desejar viver no celibato, ok, mas isso não é um mandamento. Na verdade, Paulo ele vai dar um conselho a respeito disso. Agora, se você é casado, o ensino é não separe. Como é que você pode dizer que Pedro abandonou a família, como o autor do artigo aqui está dizendo, que se ele não fosse viúvo, então ele teria abandonado a esposa, o que é um absurdo, ok? E ele diz aqui o seguinte: sendo assim, a igreja reconhece que a exigência do celibato dos padres não é lei divina, ok? Você está certo agora. Só que é uma lei eclesial, é uma lei da igreja. Porém, o que eu acho estranho é que se é uma lei eclesial, por que usar textos da Bíblia? Por que querer convencer que a Bíblia ensina o celibato? E sim, Pedro era casado e sua esposa o acompanhava nas viagens. E já que o autor aqui do artigo fez o desafio, dizendo o seguinte: provei que Pedro poderia ter sido viúvo. Na verdade, não provou, né? Não provou absolutamente nada. E se ele não foi viúvo, provamos que se ele tinha realmente família, ele a abandonou. Aí você forçou bastante, porque abandonar a família não é um ensino do Senhor. E se ele tivesse feito isso, ele errou terrivelmente. Qualquer um que tenha esposa e abandona a esposa simplesmente para seguir o Senhor, ele não está cumprindo a vontade do Senhor. E aí ele diz, é claro, que isso seria pouco provável. Eu concordo, pouco provável que ele tenha abandonado a esposa. Então ele seria viúvo. Não, ele não estava viúvo. E agora eu vou te mostrar o versículo que prova que Pedro era casado e que sua esposa o acompanhava nas viagens. E eu vou usar uma Bíblia exatamente na tradução católica romana, uma Bíblia edição romana. E eu convido você para abrir em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado, porque havia algumas pessoas que estavam criticando ele e duvidando do seu apostolado. E ele começa aqui uma defesa do seu apostolado. E no meio da sua defesa, ele mostra que Pedro era casado e que a mulher dele o acompanhava nas viagens. Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 9, e eu vou ler a partir do verso 3. Esta é a defesa contra meus acusadores. Paulo que está falando. Não temos o direito de comer e beber? Verso 5. Não temos o direito de levar conosco uma mulher crente, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 5. Leia aí na sua Bíblia. O que Paulo está falando aqui? Eu não tenho o direito de comer e de beber. Eu não tenho o direito de ser casado e de que minha esposa me acompanhe nas viagens, como acontece com os apóstolos, com os irmãos do Senhor e com Cefas. Ele está dizendo que Pedro era casado e que ela, a esposa de Pedro, o acompanhava nas viagens. E olha que 1 Coríntios foi escrita mais ou menos 55, 56 anos depois de Cristo. A única saída para dizer que esse versículo não prova que Pedro era casado é dizer que Cefas não é Pedro, é um outro Cefas, né? O que seria um absurdo, totalmente fora de contexto. Ou dizer que essa mulher que acompanha não seria uma esposa, mas seria uma ajudante, o que também seria um absurdo. Meu querido, Pedro era casado e sua esposa o acompanhava nas viagens missionárias. Está ali, 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 5. Então, se Pedro foi o primeiro papa, como alega a igreja romana, ele era casado, né? Essa aqui é a grande questão. Bom, gente, o assunto que eu queria tratar com vocês era esse. O rapaz aqui do artigo fez um desafio e eu mostrei. Claro que não tem o nome da esposa, né? Ele pediu o nome dela, não tem mais. O versículo mostra que Pedro era casado e que sua esposa o acompanhava nas viagens missionárias, testemunho do próprio apóstolo Paulo na sua defesa. Abraço, tchau.